Vamos falar sobre vacinação contra a Covid-19 em crianças? Pois é, assunto polêmico, né, que está gerando dúvidas em muitos pais. Se você está com dúvida, então assista esse vídeo até o final, que a gente vai esclarecer as principais dúvidas. Quer saber quais são os riscos de vacinar uma criança? Quais são os benefícios de vacinar uma criança? Então veja até o final, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, tá? Aperte o sininho para você receber as notificações. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Mais uma vez, o canal Um Diabético recebe ele, que faz parte, né, do canal Um Diabético. Ele praticamente está em casa aqui, né? Dr. Rodrigo Siqueira, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Tom Bueno, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui e colaborar, como sempre. Bom, e a gente vai colaborar hoje com um assunto que está no momento certo, né, em que estamos falando sobre vacinação para o grupo de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Existe muita polêmica envolvendo essa vacinação, essa imunização, e o nosso objetivo aqui é esclarecer com informações científicas, com estudos, com a ciência, não com algo que a gente está criando na cabeça. O Dr. Rodrigo é médico, tem acesso a todos os estudos, e para a gente fazer esse vídeo, ele está preparado, né? Inclusive, doutor Rodrigo, você postou lá na sua rede social no Instagram 4 motivos que os pais precisam saber em relação à imunização das crianças em relação à Covid-19. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando desses 4 motivos, baseados nos estudos científicos e também em relação ao posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quais são esses 4 motivos? Vamos lá, Tom. Então, é importante isso que você falou, né? Esse vídeo não reflete a nossa opinião pessoal, ela é com base nos estudos e no posicionamento das sociedades, né, envolvidas aí nessa questão de imunização. Então, os 4 motivos que eu julgo bastante importantes, né? O primeiro deles é para limitar a disseminação do vírus, né? A gente sabe que criança, muitas vezes, é reservatório e pode contaminar uma pessoa mais idosa que mora junto, né? E vale lembrar que isolar, né, uma criança, por exemplo, ela vai à escola, né, vai numa festa, então o contato com outra criança é sempre muito mais próximo e eles têm, por falta de maturidade, muito menos cuidado do que um adulto. O segundo ponto importante, né, a gente está em vias de voltar a ter aulas presenciais, então ter, né, os pais terem uma volta às aulas mais tranquilas, né, já com as crianças começando aí a imunização. Terceiro ponto seria o COVID, né, em crianças pode fazer uma coisa chamada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é um quadro grave que aparece semanas depois da criança ter COVID. Então, é uma complicação inflamatória mais grave, e isso pode ser evitado pela vacina. É um grande motivo aí para vacinar. E o quarto, né, e o último motivo que eu cito, seria como formas de evitar outras situações derivadas da COVID, né, como uma síndrome que se ficou caracterizada como COVID longa, né, que é uma situação em que, algum tempo depois, né, as crianças acabam tendo prejuízo em aprendizado, podem ter doença inflamatória cardíaca, cursando aí com cansaço persistente, dor de cabeça, né? A gente já viu aí na literatura vários casos de diabetes tipo 1 aparecendo após, né, o COVID. Então, vacinar, inclusive, serve para a gente prevenir novas doenças, né? Não só o COVID. E é importante, né, lembrar que quando a gente nasce, a gente também, logo em seguida, a gente precisa se imunizar. Está muito questionado essa questão, né, da imunização, mas eu sempre fui vacinado e eu agradeço meus pais por isso, né? A gente fala da vacinação contra a paralisia infantil, né, por exemplo, eu não sei se esse é o termo, mas a gente toma a vacina, tem as vacinas anuais que a gente precisa, e a gente nunca questionou
tudo bem, que o momento que a gente está vivendo é uma outra realidade, uma pandemia, a vacina de fato foi necessário produzir uma vacina o mais rápido possível, mas nenhuma vacina é disponibilizada se não tiver, né, um estudo, né, doutor Rodrigo? Estudos científicos, e lembrando também, aí eu acho que é importante, além da vacinação, qualquer outra, aliás, os remédios, por exemplo, tudo existe uma margem de risco, só que quando o risco é menor do que o benefício, isso é avaliado e aí é pensado no coletivo. É dessa forma, doutor Rodrigo? Existem estudos? Vamos pensar num cenário, né? Então, eu nasci há 43 anos atrás e já tomava vacina, já tomei vacina logo assim que nasci, né? Vamos pensar em que tecnologia a gente tinha naquela época para avaliar segurança, para avaliar qualidade de vacina. Então, a gente não tinha, né, 1/10 do recurso que a gente tem hoje, né? E mesmo assim a gente vacinava, está todo mundo aqui com saúde, né? Então, é importante, né, para qualquer vacina aplicada no mundo, qualquer uma, reações adversas acontecem, né, para todas elas, absolutamente todas, né? E para qualquer situação na medicina, seja vacina, seja medicação, né, a gente tem que sempre ponderar risco-benefício, né? Eu tenho muito mais problema com vacina do que solução? Não, o contrário, a gente tem muito mais proteção pela vacina do que situações adversas. Vou pegar um exemplo. Eu vi muita gente falando, vacina do Covid pode dar inflamação do coração. Pode, de verdade pode dar, uma miocardite. Agora, a miocardite, pela própria infecção do Covid, é muito mais frequente do que miocardite por vacina. Ou seja, vale a pena você não vacinar com medo da inflamação do coração e acabar pegando Covid e ter muito mais risco de ter inflamação do coração? Não. Assim, a gente obviamente vai usar a relação risco-benefício para tudo. Bom, se a pessoa tem uma ideologia, algo na cabeça que está fissurado e acha que vacina não funciona, a gente está aqui passando informação. Se você quer saber ou não quer saber, aí o problema é seu, a escolha é sua. Lembrando que, quando a gente fala de uma pandemia, a gente tem que ser empático, né? Se colocar no lugar das pessoas mais vulneráveis e o risco que isso oferece. A gente está vivendo um boom, e se não fosse a vacina nesse momento, a gente teria muito mais mortes e a situação seria muito mais caótica, sem dúvida nenhuma. Então, a vacina, em momento algum foi dito que a vacina ia prevenir, ia talvez prevenir o caso mais grave, mas não evitar que você pegasse a Covid, né, doutor Rodrigo? E a gente está falando aqui sobre pessoas que convivem com diabetes também, a gente traz para esse grupo de jovens, né, crianças. E aí eu coloquei uma caixinha de perguntas, doutor Rodrigo, lá no Instagram, @umdiabético, e muitas pessoas fizeram perguntas, e aí eu queria tirar essas dúvidas usando as perguntas. Ó, já estou aqui com as perguntas, e aí a Gisele pergunta: meu filho de 6 anos já tem o diagnóstico desde maio. A médica recomendou. Então, ele tem 6 anos e a médica recomendou que ele tome a vacina, né? E essa recomendação passa para todos do grupo, né? O Ministério da Saúde também recomenda, né? Exatamente. Então, isso é importante, Tom. Então, assim, o Ministério da Saúde recomenda, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a vacinação, a Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda a vacinação de criança, a Sociedade Brasileira de Imunizações também recomenda vacinação em criança. Então, assim, as sociedades médicas, elas servem para nortear tanto os profissionais, que ali tem profissionais que compõem essa sociedade de alto gabarito, né, científico, então eles se reúnem, avaliam os estudos daquela situação e emitem um parecer
tanto para os médicos quanto para a população em geral. Então, são pessoas pensando também por nós. Então, para nos ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. Agora vamos lá. Temos mais uma pergunta aqui. A Vanessa Carvalho perguntou: criança com hipoglicemia pode vacinar? A criança não fica com hipoglicemia o tempo todo, ela vai corrigir essa hipoglicemia, né? Não tem problema nenhum. E se né? tem diabetes, né, vai ter... não é normal ter hipoglicemia, mas pode ser mais comum caso tenha que fazer algum ajuste ali ou aconteceu alguma coisa. Essa hipoglicemia ela tem que ser corrigida e não é isso que vai impedir, né, doutor Rodrigo? Absolutamente não. Vamos lá. Aí temos mais a Marusa Diniz pergunta, né? Quais os riscos para uma criança que tem diabetes tipo 1 tomar a vacina? Então, o risco pode ser um risco agudo, né? Então, assim, a vacina induz a uma resposta inflamatória, por isso que ela produz anticorpos, né? E essa reação inflamatória pode subir a glicemia, tá? Então, especialmente nas primeiras 24 horas. Então, a recomendação é: o indivíduo com diabetes foi vacinado, então deve-se monitorizar a glicemia com mais frequência, né? Corrigir, né, com insulina com mais frequência e, se necessário, se ficar um pouco fora do controle, né, ligar para o médico assistente para poder fazer ajuste da dose de insulina naquele momento. Legal. Ó, a Rosana Nunes, ela compartilha, tá? E aí a gente pode comentar. Ela não faz uma pergunta, mas ela conta o que aconteceu com o filho. Meu filho é diabético tipo 1, depois da vacina teve várias reações e a glicose ficou descompensada. Isso pode acontecer? Então, as reações, falando das reações, a maioria das pessoas não tem reação. Então, assim, eu estou com várias crianças, né, de pacientes meus que já vacinaram e hoje mesmo, quem for na minha rede social, lá nas respostas do vídeo, vai lá ver que, meu filho vacinou e não teve nada. Então, assim, a grande maioria não tem nada, né? Mas no estudo dessa vacina, né, para criança, em população pediátrica, as reações mais comuns foram: dor no local é a reação disparada mais frequente, né? Seguido de dor de cabeça, febre, né? E em paciente com diabetes, alteração da glicemia. Então, isso é o que acontece com mais frequência. Em geral, nessas reações com febre, dor de cabeça, um cansaço, uma moleza, dura, em geral, 24 horas. Passou 24 horas, vida normal. A dor local ainda persiste alguns dias, mas os outros sintomas têm uma duração, aí, em geral, de 24 horas. E a gente pode só reforçar que pode acontecer, mas como não pode acontecer nada e não ter reação nenhuma... Na grande maioria, não acontece. O André Santana pergunta: cadê o grupo controle dos testes de vacinação? Aliás, vou só começar, tá, doutor Rodrigo? Para que uma vacina seja aprovada pelos órgãos competentes, ela tem que ser testada. E isso para todo mundo, tá? E aí eu queria entender, doutor Rodrigo, esses testes foram feitos... para chegar, existe uma vacina específica para essas crianças? O estudo, primeiro que lançaram agora, vou me ater mais a ele, que é o que a gente tem dados, foi o estudo da vacina da Pfizer para criança. Esse estudo, né, ele teve uma primeira fase, né, que a gente chama de fase 1, para testar a dose. Qual é a dose ideal da vacina para criança? E aí eles testaram, né? Começaram com uma parcela com a dose de adulto, que é de 30, né, miligramas, foi para 20 e um grupo 10. E aí viram que criança responde muito bem com uma dose 3 vezes menor que a dose de adulto. Uma vez que chegaram na dose, foram para o estudo em si. Então, eles pegaram mais de 1.000 crianças, vacinaram, né, com essa dose, né, que já foi descoberta na primeira fase, e avaliaram essas crianças ao longo do tempo,
né, para avaliar, primeiro, a vacina para ser liberada para esse grupo tem que ser efetiva, tem que funcionar para evitar a infecção pelo coronavírus. O que eles viram? Ela evita em 90,7%. Ou seja, então ela é efetiva. E, obviamente, além de avaliar a efetividade, se avalia a segurança. Quais são os efeitos colaterais? Existe algum efeito colateral grave? Quais são os efeitos colaterais comuns? Os comuns eu já acabei de falar, né? São os relatados no estudo. Não foi visto nenhuma reação adversa grave à vacina nos estudos. Tá? Então, é importante isso que você mencionou, né? Qualquer vacina liberada, absolutamente qualquer, só é liberada para ser aplicada nas pessoas após a aprovação na Anvisa. E precisa de um estudo para isso. A aprovação da vacina do Covid, ela não pulou nenhuma etapa porque é para o Covid, a gente está com pressa. Não, ela obedeceu o mesmo rigor do que se faz para qualquer outra vacina. Então, os estudos são parecidos, com o mesmo número de pessoas, não tem nada diferente. Então, a gente tem uma segurança como a gente tem em outras vacinas. Importante essa colocação. Então, tem estudo para todos os grupos, tá? E a gente não fica pedindo, até porque essas pessoas assinam termos e elas não são pessoas anônimas, né? Que não são, olha, eu fiz o teste, porque não é dessa forma que funciona para tudo. Doutor Rodrigo, tem mais uma pergunta aqui. Ando com sintomas de gripe e meu filho ainda não vacinou. Quais os cuidados? Então, se você tem sintomas gripais, pode ser que você tenha Covid, né? Então, a recomendação sempre tem sintoma, testar, né? Para você saber o que você tem, mas enquanto tem a dúvida, fazer isolamento. Ou seja, né, tentar manter de máscara, né? Inclusive, tem pessoas próximas a mim que convivem com outras pessoas dentro de casa e aí testou positivo e aí fica com máscara, porque em alguns casos não tem como não ficar próximo dos filhos. Ainda mais perto de casa, né? Então é importante que os filhos e elas estejam de máscara. Aí, então vamos lá, ó. Temos também mais uma pergunta aqui, ó, da Giza Mendonça. Crianças que desenvolveram DM pós-Covid devem ou não se vacinar? E os adolescentes que estão tendo problemas? Que adolescentes são esses? Não sei. Vamos à primeira parte. Se o indivíduo teve diabetes pós-Covid, deve se vacinar para Covid? Sim. A gente sabe que a resposta imunológica após uma infecção, ela tem uma duração. Então, assim, daqui a pouco o anticorpo some. Como acontece também na vacina, por isso que a gente precisa de reforço, né? Então, a resposta é sim, deve ser vacinado, né? E obedecer o reforço conforme a recomendação. E, na verdade, essa questão de adolescentes que estão tendo problemas, acho que tem que checar, porque, assim, eu não estou sabendo, eu sou jornalista, tá? Se houve alguma situação, tem que ser... Eu gosto de fazer uma analogia, não te cortando, Tom, mas hoje sempre é comum em consultório algumas pessoas levantarem questões como essa, mas está dando problema, né? E eu falo assim, quantas pessoas você conhece que teve problema com a vacina? E a pessoa fala, eu mesmo nenhum. E aí, mas eu ouvi falar, eu falei, então, ouvir falar é completamente diferente. Então, assim, eu falei, como você, eu tenho várias pessoas que já ouviram falar, mas nenhuma dessas pessoas que ouviram falar conhece um caso, conhece zilhões de pessoas que vacinaram, mas não conhecem um caso que deu problema. E, doutor Rodrigo, é muito triste ver fake news. Eu que trabalho com informação, é nítido para mim, é só olhar o material que eu sei que é uma fake news. Só que a população em geral não sabe e fica acreditando em coisas que as pessoas tiram de contexto, inventam, se inventam até para um programa de entretenimento, que é um reality que está passando. Imagine para essas questões. São pessoas
que estão perturbadas, que não querem acreditar nisso, e elas fizeram a escolha delas. Só que o problema é que elas amedrontam todos, né, no meio de uma pandemia, sem necessidade nenhuma. Eu entendo muito as pessoas que estão com medo de vacinar os filhos, porque é tanta informação errada que dá medo mesmo. Sim. Por isso que é importante buscar informação de fontes oficiais. Então, a gente já falou aqui, ó, Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde falando para vacinar. Sociedade Brasileira de Imunização. De imunização. Vacina como um todo no Brasil, dos estudos. Então, assim, é importante olhar essas fontes. E tem aqui a Lilian, underline FCO, ela pergunta assim: vou vacinar, mas confesso que tenho medo do pós, de trazer alguma sequela, taquicardia, ou pior. Esse medo, quando a gente vai tomar a vacina da gripe ou qualquer outra vacina, eu nunca nem lembrava de sequelas. Vacina para tétano, rubéola. Os riscos, de fato, eles existem, mas são pequenos, né? Não sei se é relacionados a isso. Existe, sim, em qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de imunização. Mas, assim, os riscos são muito pequenos perto do benefício que isso vai trazer para a população em geral. É exatamente isso. Eu sei que tem muitas informações erradas, mas a gente tem que buscar fugir das fake news, né? E não acreditar no que chega no WhatsApp só porque alguém falou. Esses dias eu ouvi, minha mãe compartilhou, e aí eu falei para ela: mãe, não passa mais para ninguém, é fake news. E era nítido a fake news. Porque, assim, é sempre algo que te deixa desesperado. E aquelas chamadas, né? Cara, se for verdade algo tão grave, todo mundo vai noticiar. Todo mundo vai noticiar. Toda a mídia oficial já vai estar falando daquilo. Não, e aí me perguntaram aqui também qual é a minha opinião em relação à vacina para as crianças. Eu acho que eu já deixei bem claro nas entrelinhas. Eu sou a favor do que a ciência me prova. O que a mente de uma pessoa que tem questões ideológicas, delírios ideológicos, aí eu não acredito em nada. Se a ciência me provou, é através dela que eu acredito. Eu só estou vivo por conta da ciência. Eu tomo insulina porque a ciência conseguiu chegar a uma medicação que me dá qualidade de vida e que me dá a oportunidade de tratar. E da mesma forma em relação à vacina. Então, essa é a minha opinião, né? Exatamente. Então, assim, não é opinião pessoal. Não é. Também mas, assim, a nossa opinião é baseada em ciência. Exatamente. Não dá para ser achismo. Ninguém pode falar sobre achismo. Quem tirou daqui da cabeça, né? Do nada. E eu costumo dizer o seguinte, né? Na minha profissão, na minha área como jornalista, você tem que apurar, você tem que buscar informações de fontes oficiais. Agora você senão tem uma responsabilidade da nossa parte. Exato. E você, como médico, tem que... O doutor é referência brasileira no tratamento de diabetes. Você acha que ele ia falar alguma coisa que ele não foi buscar e se aprofundar? Se ele tivesse alguma coisa a contestar, ele não estaria aqui falando, e a gente está aqui já há 4 anos fazendo isso, e o doutor Rodrigo me ajuda desde o início do canal. Bom, a gente esclareceu as principais dúvidas, sempre vai ter dúvida, manda aqui o seu comentário também, a gente quer saber. Ative o sininho, tá, para participar. E receber também as notificações do canal. Doutor Rodrigo, quero agradecer pelos esclarecimentos. Sempre muito importante ouvir um especialista, um médico, uma pessoa que pesquisa e estuda tanto diabetes quanto outras questões de saúde. A gente tem que seguir estudando, né? Porque, assim, essas demandas aparecem para a gente todo dia, né? Hoje no post, inclusive, foi um questionamento, mas o senhor não é endócrino, né? O senhor não é infectologista para falar de vacina. Não, eu sou médico, os meus pacientes precisam de vacina e eu preciso estudar de fonte confiável para poder dar a minha recomendação. Então, além de... eu posso não ser especialista em vacina, mas eu sou médico, sou estudioso e posso e devo dar minha opinião embasada em ciência.
especialista numa doença de base de milhões de pessoas, doença que, se não for tratada de forma correta, pode trazer várias complicações, doença colocada também como risco, né, de complicações no caso da Covid. Então, nem todo mundo vai ter acesso ao infectologista, mas, no caso, quem tem acesso a um médico coerente, que busca informação através da ciência, é esse tipo de resposta que vai ter. E aí tem, além do Dr. Rodrigo, outros médicos que são referências que estão dizendo a mesma coisa, a grande maioria, né, Dr. Rodrigo? Obrigado pela sua participação, compartilhe o vídeo, espero ter te ajudado com essas informações. A gente se vê na semana que vem. Obrigado, Dr. Rodrigo. Valeu, Tom. Tchau, pessoal. Beijo, boas glicemias e até a próxima. Tchau, tchau.